Eu falo, ó, ou você come delicioso ou você é delicioso. É um dos dois. Ou você come delicioso ou você é delicioso. Não tem, os dois não dá certo. Igor, tem 3 colunas básicas do fisiculturismo, né? Que é o nível de muscularidade, o nível de condicionamento, né? De definição do atleta e a simetria e proporção, né? Esses redes sociais, né? Mais ou menos minha equipe de marketing, os caras ligam pra mim e falam: olha, você sabe o que aconteceu hoje no Flow? O Júlio Balestrin falou isso. Ó, você sabe o que aconteceu eles falam pra mim o que aconteceu, né? Olha, o Ramon, na minha opinião, tem a melhor genética hoje. O Sibam tem uma genética incrível também. Mas qual que é a diferença entre os dois atletas? Pra mim, o Sibam é um cara com uma determinação ferrenha. Já agora não dá mais. Na segunda vez que eu conversei com o Júlio Balestrin, cara, o cara não me trouxe, ele tava em preparação, e daí ele trouxe pra mim, ele trouxe a refeição dele, que era uma pasta de arroz e peixe batido no liquidificador, cara. Não tem como ser gostoso. Como é que o cara come isso daí e fica amarradão? Impossível, pô. Não, eu falo, ó, ou você come delicioso ou você é delicioso. É um dos dois. Ou você come delicioso ou você é delicioso. Não tem, os dois não dá certo. Se você tá comendo delicioso, você não é delicioso. Você tem que fazer... O que é mais importante pra você? O que é mais importante pra você, né? O problema é que antes eu queria ser delicioso, agora eu quero comer delicioso. Entendi. Mas ser delicioso dá um puta trabalho do caralho, é muito né, trabalho. Mas tu não pode nem, assim, nem se você quiser ser gordaço, tu pode. Porque eu acho que pega mal, pô. Tu é o promotor das paradas de fisiculturismo. Mas, olha, pra falar a verdade, teve uma época aqui que eu fiquei um pouco com shape mal, né? Por quê? Porque a pandemia, cara, deu muita depressão, né? Ainda mais pra nós, promotores de evento. Tudo parado, você não pode ver nos seus funcionários sem opção nenhuma, né? Foi depressivo. Eu assisti o Game of Thrones tudo em 2 semanas. Eu também fiz algo assim, cara. Entendeu? Comendo pizza e assistindo Game of Thrones aí fica mais gordo, né? Então, mas aí depois quando os shows voltaram, eu falei, não, tá feio, eu tenho que... Tem um padrão que tu tenta manter assim no teu próprio corpo? Tu fala assim, porra, minha barriga não pode passar daqui. Se passar, eu tenho que voltar. Quando eu dou uma olhada, eu vejo meus ternos não ficando legal, aí eu falo, não, para, porque você tem que ser um pouco de exemplo. É difícil você estar no ramo de fitness e você não tá representando, mesmo que eu não esteja competindo mais, e também por sendo saudável, né? Eu tenho 3 filhos e... você quer poder brincar com eles, você quer ter uma longevidade, né, o máximo possível. Eu tô nessa. Sim, então... Essa daí é a razão que me move, na real. Que é... Eu tô querendo... Hoje a gente foi treinar hoje, a gente foi treinar ontem, e eu tô querendo transformar isso no estilo de vida e não mais na motivação, sabe? Sim. Eu não queria mais ter que pensar em ir treinar. Eu queria só... É parte do meu dia, sabe? Mas eu ainda fico, putz, tem dia que eu não quero ir, eu fico, porra. Mas é tão importante porque, assim, mudou o jeito que eu lido com as minhas filhas mesmo, sabe? Sim, você provavelmente dorme melhor, você sente melhor, tudo. E não sei se você sabe desse fato, mas um dos médicos mais famosos lá dos Estados Unidos, em 1996, ele falou que se você treinar 3 vezes por dia... 3 vezes por semana, no mínimo 45 vezes, se você não fizer isso, se você não fizer isso, é equivalente a você fumar como que fala? Uma pack? Um maço de cigarro. Imagina isso. Então, o que isso significa? Se você não treinar, não é que é bom pra você, não é que é bom, Igor. É mal pra você se você não treinar. Você vai provavelmente morrer mais rápido. Mais rápido. Então... treinar não é mais uma opção, né? Como você está falando. Todo mundo tem que treinar. Você escova os dentes todo dia? É a mesma coisa, você tem que treinar também. Treino é a mesma coisa. Aqui, infelizmente, só 17% da população hoje dos Estados Unidos e do Brasil, mais ou menos, está treinando, o que é muito triste. É quase parecida a proporção? Parecida. Nos Estados Unidos ainda é o país que as pessoas mais treinam, né?
Mas o Brasil tá chegando lá. Mais e mais o brasileiro tá vendo a importância de treinar, se envolver, né, no treinamento. Isso é Tu fundamental. sente o interesse também do brasileiro crescendo em relação aos eventos, ao fisiculturismo em si? Porque ir treinar, a gente sabe que é diferente de ser atleta, de curtir fisiculturismo. É diferente. Sim. Mas tu sente que a gente tá gostando mais como povo do fisiculturismo? Igor, sem dúvida. Você vê, por exemplo, caras hoje, que nem o Júlio Balestrin, o Renato Cariani. O seguidor. Se você tira o futebol, hoje, os maiores influenciadores do Brasil são fisiculturistas, sem dúvida nenhuma. Entende? Os canais de fisiculturismo. A gente teve shows. Atletas, você tá falando. Atletas. Né? Tá bom. Atletas. A gente teve. Shows da Muscle Contest que tiveram mais de 1 milhão de pessoas assistindo o show, né? Durante o período. Então, realmente, hoje em dia, a gente está movendo a economia em bilhões. Você vê, companhias de suplementos estão vendendo muito mais, jovens estão usando mais suplementos, com certeza, para ter sucesso. Então, Tamer, vamos lá. Acontecem mudanças no jeito que são feitos, vamos lá, que um árbitro julga, sei lá, os atletas nas diferentes categorias. Existem mudanças nesses parâmetros? Ou é uma coisa de árbitro para árbitro? O evento indica um caminho a seguir ou não? Como é que funciona essa parte aí, cara? Igor, tem 3 colunas básicas do fisiculturismo, né? Que é o nível de muscularidade, o nível de condicionamento, né, de definição do atleta, e a simetria e proporção, né? Esses 3 colunas têm que ser julgadas assim em paralelo, né? Mas, obviamente, subconscientemente, alguns árbitros dão um pouco de preferência para o condicionamento, alguns um pouco para a massa muscular. E aí você faz uma avaliação nessas 3 coisas, dependendo da categoria. Por exemplo, na categoria de Men's Physique, você não quer um cara com muito músculo. Então, se ele tiver muito músculo, você vai punir ele, porque ele está acima do nível muscular, né? Mesma coisa com o condicionamento. E esses padrões são os mesmos desde sempre. Desde que a categoria foi inventada, é a mesma coisa. Sim, mas existe uma evolução, uma evolução natural das classes. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando, por exemplo, a categoria de Men's Physique começou, os caras eram menos condicionados, né? E tinham um pouquinho menos de músculo. E a gente queria que a categoria ficasse assim. Só que como que faz quando você chega e tem todos os atletas um pouco acima do nível muscular, um pouco acima do nível de condicionamento? Você não pode não dar pra ninguém. Alguém tem que ganhar, alguém tem que ficar em segundo. Então, isso, devagar, impulsiona o aumento da categoria. Então, existem discussões muito sérias que a gente está fazendo, por exemplo, em colocar altura e peso. Isso foi agora institucionado na categoria de Men's Physique. A gente devia ter feito isso antes, no começo da categoria, né? A gente só tinha altura, mas não tinha peso. Então, naturalmente, o peso foi evoluindo. Você tem que colocar alguma coisa para parar o desenvolvimento do atleta, porque o juiz não vai conseguir parar, tem que ser uma coisa matemática, né? Entendi. Legal, e essas coisas. E nesse caso específico, você está falando que notou que isso daí era uma coisa que precisava ter nessa categoria. Isso acontece com frequência? O que? O aumento da. Não, o lance de olhar que assim, putz, eu preciso. Isso aqui andou para um lado que talvez a gente pode continuar andando para um lado que a gente não queria que fosse, vamos ajustar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a categoria de Men's Physique e a categoria de Bikini, que são categorias iniciantes, a gente não queria que as categorias tivessem avançado tanto o nível muscular. Eu acho que você pergunta para todos os caras que fazem a decisão, né? A gente talvez queria que fosse mantida lá, mas isso foi um erro, eu acredito, nosso. A gente devia ter feito o que a gente fez com a Classic Physique, colocado altura e peso desde o começo. E a gente só institucionou isso recentemente, né? Entendi. Mas ainda existem eventos assim de menor proporção que os atletas surgem com os físicos que vocês gostariam no começo. Não, Veja, nos meus shows regionais existem a categoria
True Novice, né, que é estreante, uma pessoa que nunca competiu. Então, vamos supor, você a sua primeira competição, você vai entrar na categoria estreante. Então, o nível, obviamente, é muito menor, né? Aí depois tem a categoria Novice, né, que é para pessoa que fez já estreante, mas está ainda começando. Aí tem a categoria aberta. Né? Isso é para todas as classes. Então, você não começaria na categoria aberta desde o começo. Você pode, mas você começaria na estreante, moveria para novas. Então, dá tempo para você devagarzinho evoluir. Isso significa que tu também tu acompanha os caras nas redes sociais e tudo mais e vê, por exemplo, o que os caras estão, como é que eles estão treinando e o que eles estão preparando para o show. Essa parte, eu vou ser honesto com você, eu não faço muito. Eu não tenho... Por causa do eu não tenho muito tempo de acompanhar as redes sociais, né? Mais ou menos minha equipe de marketing, os caras ligam pra mim e falam: olha, você sabe o que aconteceu hoje no Flow? O Júlio Balestrin falou isso. Ó, você sabe o que aconteceu no... Eles falam pra mim o que aconteceu, né? Eu não acompanho não porque eu realmente tempo, né? Então tá por fora das fofocas, por exemplo. Das fofocas... Eu tô por dentro do que o pessoal me fala, né? Do que meu time acha que é relevante me falar. Porque marombeiro é tudo fofoqueiro, cara. É impressionante como os caras gostam de uma fofoca mesmo, das coisas mais... Mas você sabe que eu acho até legal isso? Eu também acho. Eu acho isso fascinante. Eu não entendo algumas pessoas que criticam isso, porque eu acho que essa novela é legal. Esse mundo maromba é legal. O fato de existir todo o ecossistema maromba, ele funciona sozinho, porra. Ele tem os próprios fofoqueiros, eles têm os caras que geram a fofoca, eles têm os próprios patrocinadores, os próprios eventos, tem tudo. Sim. Sabe? Eu acho o mundo maromba fascinante mesmo, assim, olhando... de um cara que tá tateando ali mais de fora, eu acho muito louco, cara, como as coisas funcionam. É que nem a Caverna dos Dragões, meu. É incrível. Tem o Gorgonoide, tem o Toguro, tem... É um show ali, meu. É incrível. Eu acho... De novo, porque eu gosto disso. Muitos promotores odeiam isso. É mesmo? Porque o pessoal ainda tá fascinado com aquele só old school. Eu sou old school. Mas a gente tem que abrir a nossa cabeça e ver que quando eu aprendi do fisiculturismo olhando o Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. A maioria dos caras hoje estão vendo esses caras aqui, ó. Nossa, esse cara é forte. Ele tá jogando videogame. Aí o cara faz uma associação. É um público diferente. E os influenciadores comunicam muito bem com esse público. Então a gente tem que unir forças e não ficar brigando um com o outro. Pois é, e assim, o lance de rejuvenescer o fisiculturismo é uma preocupação? Existe isso? Pensa nisso? Tipo, como é que eu trago mais pessoas pra curtir isso daqui? Vamos lá. Porque é uma parada assim, que tu tem que convencer o cara que ele tem que ir pra academia, né? Sim. Então, o papel dos influenciadores nesse sentido é importante pra caralho. Abrir porta, mostrar pros caras que existe essa porra. É muito importante. De novo, no passado, nos anos 80 e 90, você olhava o Predador, você olhava esses filmes com Arnold, com o Rainbow. Hoje em dia, não é assim que o pessoal tá tendo o primeiro contato com o fisiculturismo. É totalmente diferente. Como é que foi o teu? Foi vendo Conan também? Vendo Conan, vendo o Rambo, né? Tá. Aí vem um cara na escola, te empurra, aí você fala, tem que ser o Rambo, tem que... Né? Assim, foi assim, você se inspira. Hoje em dia é diferente, né? Então, a gente tem que... Eu amo os influenciadores, eu acho que eles têm um papel fundamental no esporte, né? Eu acho que os promotores têm que trabalhar mais junto com eles. Isso você, cara. E eu. Ó, a dona Elma mandou aqui, ó. Os caras inventam cada nomezinho aqui, cara. Puta que pariu. Não, mas a mensagem é legal. Salve, salve, família. Tamer, você acha que o Ramon tem chances reais de ganhar ou o Mr. Olímpia tem obrigação de dar o título pro Sibam? Caralho, cara. Pois é, vai. Eu não quis entrar nesse papo aí, porque assim, eu sei que tu é o cara que faz o show e tudo mais. Sim. E tal. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas vai lá, ele te perguntou aí. Olha, o Ramon, na minha opinião, tem a melhor genética hoje. O Sibam tem uma genética incrível também. Mas qual que é a diferença entre os dois atletas? Para mim, o Sibam é um cara com uma determinação ferrenha. Ele tem o melhor treinador do mundo no Honey Rambo. E ele tá usando 100% da genética dele. O Ramon, ele é um cara com uma genética melhor, talvez, estruturalmente. Você vê os músculos arredondados, a cintura. Ele tem um corpo lindo, mas ele precisa ainda passar num novo nível de foco e determinação. Eu acho que ele treina duro, sem dúvida nenhuma.
mas ele precisa treinar mais duro, porque ele quer ser o melhor do mundo, e para ser o melhor do mundo, você tem que ser louco, você tem que fazer o que os outros não fazem, entendeu? E o CBum tem essa mentalidade. Eu acho que o Ramon tá evoluindo para ter essa mentalidade, lógico, é uma evolução natural. Quando ele chegar lá, eu acho que ele com certeza vai ter a capacidade de ganhar do CBum, porque ele tem a genética para fazer isso. Bom, a gente tava falando lá que leva um tempo para você se formar de verdade lá, um atleta de fisiculturismo, porque não é só sobre puxar ferro, mas é sobre puxar ferro com a mentalidade certa, com o motivo certo, né? Sim. Com Okay, let's go.